Amém, Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Se você conhece, louve comigo assim, ó. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir comigo a proclamar? Sabe para quem? Almas que no mundo estão chorando, sem da salvação participar. Agora canto com vontade e diga: fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta vem se aproximando. Considera-se o quê? Um pecador. Mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus. E tem um fogo do Espírito Santo aqui nesta noite, aleluia. E já podemos sentir a sua presença neste lugar. Do altar, fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Sim, Jesus, alegre atendemos o teu mandar nesta noite. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você já sentiu a presença de Jesus nesta noite? Dê um glória a Deus bem forte aí para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Motivo de alegria estar com os irmãos aqui, né? Conhecendo mais uma parte do povo de Deus que vai morar no céu, aleluia. Fico muito feliz e grata pela confiança da nossa irmã Ninha. Acertei? Nossa irmã Ninha. Que o Senhor venha continuar abençoando. A tarde foi uma bênção, né? Ali foi muito difícil. Mas o Senhor, Ele é bom para conosco, né? E Ele permanece fiel. Aleluia. E eu creio que Ele vai continuar falando com a sua igreja. Você crê que Jesus vai falar nesta noite? Amém. Vemos que é um culto de integração, de mocidade. E o Senhor, Ele colocava essa palavra ao meu coração. E eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 ao 33. E depois, primeiro abrem em 1 Reis 16, 30. E depois vamos abrir em 2 Crônicas 18, no versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 30. Quero ser breve, não quero ser enfadonha, né? De tarde eu falei demais. E agora à noite vamos fazer o possível para ser bem objetiva. Que diz assim, 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, que diz: Acabe, filho de Unrim, fez o que o Senhor reprovava. Fez o que o Senhor, o que, igreja? Vixe, gente, culto de jovens hoje. Jovens, vocês têm a força.
O Senhor lhe chamou porque vocês são fortes. Então, vamos usar a força que a gente tem para a gente falar aqui, em nome de Jesus. Vou repetir. Acabe, filho de Onrim, fez o que o Senhor, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que tinha importância cometer os pecados que Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal e fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Até aqui. E agora, em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 18, no versículo 1, que diz assim: Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamentos. De casamento. Só até aqui. Eu creio que a igreja conhece bem a história de Acabe e a história de Josafá. Todo mundo sabe que Josafá, quando enfrentou uma guerra, que alguém, um rei, se levantava contra ele, ali o Senhor deu vitória, onde ele não precisou fazer nada, apenas louvar, né? Josafá venceu a guerra cantando e adorando o nome do Senhor, né? E muitas vezes também quando nós não somos diferentes. O Senhor, enquanto nós estamos aqui louvando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor, o Senhor, Ele está trabalhando dentro do teu lar, naquele íntimo querido que ficou em casa e que não quer saber de Jesus, mas enquanto você está aqui louvando, o Senhor está trabalhando. Enquanto você está aqui adorando, é o Senhor quem peleja por você. E já pegando o gancho aqui, eu quero dizer para o irmão que louvou aqui nesta noite. Enquanto o irmão louvava, aleluia, o Senhor me mostrava Ele lhe dando livramento de morte. E o Senhor me dizia: Catarina, diz a Ele que tem anjos meus ao redor dele guerreando. Aleluia. Enquanto o irmão louva o Senhor, Ele peleja por ti. A vontade do inimigo é tirar a tua vida. Mas o Senhor nesta noite te dá livramento. Aleluia. Oh, glória a Jesus. O Senhor, Ele está presente neste lugar. Aleluia. Josafá venceu a luta adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Era um rei que temia o Senhor e que fazia a sua vontade. Ele estava governando ali o reino de Judá. E o reino de Israel, que foi dividido, né? Ficou uma parte com 2 tribos e outra parte com 10 tribos. Que ficou sendo chamado Judá e Israel. Coisa que nós falamos aqui durante a tarde. Onde Jeroboão, que foi citado na leitura, a seguir conselhos de amigos, amigos, que não tinha o mesmo compromisso que ele estava assumindo o reinado de um povo, e ele preferiu seguir conselhos de amigos que não tinha responsabilidade, não tinha nada a ver com isso. O que ele fizesse ou deixasse de fazer, não ia pesar em nada na vida deles. Agora, as decisões de Jeroboão teriam grande importância,
E ele precisava muito vigiar. E muitas vezes nós nos encontramos como Jeroboão, ouvindo conselhos de quem não tem nada a ver com o reino de Deus. Pessoas que Deus não tem compromisso, porque a palavra de Deus diz que eu tenho compromisso com os que têm compromisso comigo. Então tem gente que não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com o céu, não tem compromisso com ninguém, te dando conselhos. E nós, que somos servos do Deus Altíssimo, representantes dele aqui na terra, aleluia, fomos chamados, e a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós somos considerados filhos de Deus, dando ouvidos a quem não tem compromisso com ele. E o que foi que aconteceu com Jeroboão? Reino dividido. Porque onde tem desobediência, tem divisão. Aleluia. E o rei Josafá estava reinando no reino sul, e o rei Acabe estava reinando no reino norte. Enquanto isso, era uma figura totalmente oposta. Acabe fazia o que Deus reprovava. Josafá fazia aquilo que Deus aprovava. Mas se você for prestar bem atenção na leitura e ler todo o capítulo 18, o capítulo 18 está falando de um cenário. Que cenário, Catarina? Josafá resolve se aliar a Acabe por meio de um casamento dos seus filhos. E ali Acabe recebe Josafá no templo que ele levantou para o Senhor. Mas se corrompeu e dedicou ele a Baal. E estava ali um servo do Senhor no meio de toda aquela idolatria, onde ele mandou matar várias ovelhas para festejar a aliança que ele tinha feito. E nesta noite o Senhor pergunta: o que é que tu está fazendo, Josafá? Se assentando em mesa, fazendo aliança com quem está fora da minha vontade. O que é que tu está fazendo aí, Josafá? Se acompanhando com gente que não tem compromisso comigo. Fazendo amizade, fazendo aliança com quem eu não tenho negócio. Eu tenho mistério com você. E o que eu tenho com você, Josafá, é diferente. Josafá começa a andar com Acabe, começa a fazer aliança, estão ali festejando, estão ali junto. De repente o rei Acabe lançou uma proposta: ei, vamos ali levantar uma guerra ali contra Ramote Gileade. Josafá sabe que Acabe está totalmente fora da presença de Deus. Mas ele fica constrangido de dar um não, porque ele está tendo aliança com ele. Josafá fica constrangido de dizer um não, porque ele é meu amigo. Josafá fica constrangido de negar, porque Acabe está ali junto com ele, eles fizeram aliança, eles estão juntos. Nós devemos prestar atenção com quem nós nos aliamos. Porque às vezes a gente pensa, não vai dar em nada. Aí eu vou andar aqui com fulaninha, com fulaninho, fazer amizade. Aí eu vou namorar com fulano ali, porque ele não serve a Deus, mas fazer um namoro evangelístico vai que dá certo. Esse negócio não dá certo não, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Não dá certo não. Porque chega uma hora que você está ali do lado, fazendo amizade, fazendo aliança, e vai chegar um momento da proposta. Vamos? Aí você vai ficar constrangida de dizer um não.
você vai sentir o peso de ir na contramão. Porque você está tendo aliança. E Josafá se encontrou nessa situação. Aí Josafá, que não é besta nem nada, chegou e disse assim: então vamos fazer o seguinte. Vamos consultar o Senhor. Vamos perguntar para Deus. O que é que ele acha disso? Aí Acabe, claro, eu vou chamar aqui, 400 profetas. Aí dá certinho. Sendo que Josafá queria consultar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus que criou os céus e a terra. E Acabe se contentava com um pedaço de madeira que ele levantou lá e chamava de Senhor. Acabe e Jezabel confundiam o povo, porque Baal quer dizer Senhor. Então eles imaginavam, estou adorando aqui a Baal, e eu vou dizer ao povo que Baal é Senhor. E quem não conhece, a verdade é levado por qualquer vento de doutrina. Ah, mas eu leio a Bíblia. Mas no culto de doutrina onde o pastor está aqui ensinando a verdade, eu tenho preguiça de vir. Escola bíblica é vazia. Recentemente, eu não sou esse tipo de crente que gosta de ficar comentando em post de Instagram de ninguém. Principalmente desses que o povo fica gerando debate. Mas certa vez eu estava assistindo um vídeo, inclusive era justamente sobre isso. Uma mulher falando, a gente tinha acabado de dar aula no semestre das crianças sobre os reis de Israel, e a gente estudou sobre Jeroboão, esse rei que dividiu o reino de Israel. E ela vinha explicando aquilo num vídeo, uma mulher, explicando qual tributal foi para tal reino, tributal foi para tal, e assim foi. E aí eu vi um comentário de uma criatura de Deus, dizendo assim: as igrejas de hoje não pregam mais essas coisas que são estudos da Bíblia. Só prega prosperidade, coaches e tudo que o povo quer. Aí na hora me deu uma coisa, o Senhor disse: Jesus, eu vou responder. Mas eu vou responder com sabedoria. Aí eu fui, olhei e eu respondi: meu irmão, se você for numa igreja, num culto aí de festivo, você pode até ouvir essas palavras de oba-oba e de automotivação. Mas não é só isso que a igreja prega, não. Porque na minha igreja tem pastor, tem líder, tem professor. Agora vá numa escola bíblica dominical onde estão ensinando a verdade. Está vazia. Mas tem professores que estudam isso aí que essa mulher falou. Mas tem alguém para o que quer ouvir? Não. No culto de doutrina, meu pastor fala sobre isso. Mas as pessoas querem ouvir? Não. Então, quando você for comentar, fale que não é isso que as pessoas querem ouvir. Porque a igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela prega a verdade, estando a igreja cheia ou estando a igreja vazia. Porque essa é a verdade, não tem outra coisa para pregar, não. É a verdade e acabou. Nós fomos chamados e escolhidos. O Senhor da ceifa, Ele está chamando pessoas que falam a verdade da palavra do Senhor. Mas aí o que é que a gente faz?
Se quando é um momento das pessoas ouvirem e aprenderem, eles preferem não vir. Para que quando chega qualquer pessoa aqui na frente falando qualquer abobrinha, direcionando para qualquer coisa, eu vou ser levado por esse vento de doutrina do inferno. Arquitetado pelo inimigo para atrapalhar a sua mente, para te distrair e tirar os crentes do foco. Hoje à tarde o tema principal da palestra foi esse. O diabo, ele não precisa lhe destruir. Basta ele lhe distrair. Tira o foco. Acabe não precisou dizer ao povo que aquele ali era outro Deus melhor, não. Acabe só precisou dizer para o povo: esse aqui é o Senhor. Eu fiz uma imagenzinha aqui, é o mesmo Deus, pode adorar esse daí. E o povo que não conhece, ó, a verdade, mas não conhece porque não quer. É levado por esse ensinamento. E aí Josafá, que conhece o Deus de Israel, olha para aqueles 400 profetas. Aí ele pergunta assim: e um profeta do Senhor? Eu fosse eu recapitulando, eu ia dizer assim: o profeta do Senhor chega aqui, ora. Porque quem é servo de Deus, quem é ovelha, quem tem intimidade com Ele, conhece a voz de Deus. Conhece. Acabe estava achando que ele podia enganar mais um. Mas ele conhecia Jesus, ele conhecia Deus. E ali ele olha e faz assim, embora esteja no lugar errado, né? Ele olha e diz assim: agora diga aí, cadê o profeta do Senhor? Tem 400 profetas aí, mas eu não estou vendo nenhum que seja profeta do Senhor. Aí Acabe olha, acho que Acabe olha com a raiva. Tem um. Só que eu odeio ele. Eu não suporto ele. Agora me diga por quê. Me diga aí por que ele odeia ele. Todas as vezes que ele vem dar uma profecia para mim, ele fala algo que é ruim. Não gosto dele, não. Aí é como eu falei à tarde: o caba com a vida toda desmantelada, fazendo tudo que desagrada a Deus, fazendo os desejos da sua carne, cumprindo com aquilo que ele sentia. Foi tudo que eu quero agora. Aí quer ouvir: Deus é contigo. Aí quer ouvir: Deus é com você. Aí quer ouvir: vai nessa tua força, seja forte e corajoso. Olha, não vai ouvir da boca do Senhor nunca. Eu falo isso sem medo. Porque Deus não tem culpado por inocente. Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Não pense não, que quando sair por essas portas, o Senhor, Ele não está lhe vendo. A palavra de Deus diz que os seus olhos é como chama de fogo, que nos contempla 24 horas por dia. Muitas vezes a gente só escuta dizendo assim: que Deus é contigo, Ele está vendo teu sofrimento, porque aquele que te guarda não tosqueneja nem dorme. Mas eu digo mais: aquele que te vigia não tosqueneja nem dorme. Aleluia. Eu estava aqui sentada e eu abri a Bíblia em Provérbios, o versículo que dizia assim: a pessoa pode ir no canto mais escondido que tiver, escuro e tenebroso. Os olhos de Deus estão lá contemplando o que Ele está fazendo. Pode a criatura ser maior do que o Criador? O vaso ter mais sabedoria do que o oleiro? Todos nós estamos na mão do oleiro. E se o vaso está bom, ele usa.
Agora, se não está, ele quebra e faz de novo para poder usar na sua casa. Porque vaso quebrado, rachado, sujo, não serve não. E Acabe queria ouvir coisa boa. Deus é contigo. Ai, você é bom, você vai vencer. E lá vai. Aí Micaías, chama Micaías, porque ele é o único profeta de Deus. Aí lá vem Micaías. Micaías olha para a cara de Acabe e diz assim: vá. Se você tem 400 profetas aqui seu, dizendo que é para ir, vá. Aí eu acho que Acabe olha para ele e fala: homem, deixa de brincadeira. Diga logo aí o que Deus disse para você. Aí ele vai dizer assim: olha, eu vi uma reunião no céu. Nessa reunião estavam decidindo como era que ia acontecer a morte de Acabe. Aí um se levanta e diz assim: irei eu, como espírito de engano, na boca dos 400 profetas. Acabe vai dizendo que é para ele ir para a guerra. Acabe vai e morre. Aí tu tem noção que Josafá não tem nada a ver com isso? E está no meio disso tudo por causa de aliança errada. Josafá já venceu guerra cantando. Tu acha mesmo que Josafá precisa fazer aliança com Acabe para poder vencer peleja? Aleluia. Nós temos o Deus Altíssimo a nosso favor. Aí tem gente que ainda se agarra em homem. Eu quero ser ali do povo do prefeito. Eu quero ser ali, me segurar aquele vereador. Porque a minha bênção está na mão dele. Minha bênção está na mão do Senhor. Não depende de prefeito, de vereador. Não depende de doutor nenhum, não. Minha bênção, a minha vitória, as minhas guerras, tudo, a minha vida está nas mãos do Senhor dos Exércitos. Ele quem peleja por mim e por você. Você não precisa de ninguém não, porque um com Deus é maioria. E a sua palavra é bem clara quando diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Josafá não tinha necessidade de estar envolvido nesse meio não. Josafá podia estar no canto dele lá, servindo a Deus do jeitinho dele, no reino lá que Deus colocou ele. Mas ele inventa de fazer aliança com quem Deus não tem negócio. Será que você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Aleluia. E assim Deus permite que o espírito de engano desça sobre os 400 profetas. E todos eles profetizam que se ele for, ele vai ter vitória. Aí depois disso, ele termina dizendo: aí fica a seu critério, Acabe. Você vai, se você quiser. Acabe que fica logo com raiva, se acha que é o Todo-Poderoso, acha que é alguma coisa, diz: eu vou. Eu não estou acreditando no que você está dizendo. Mas sabe o que eu vou? Manda uma carta ali para o rei dele. E ele vai ficar preso até o dia que eu voltar. Quando eu voltar dessa guerra, eu resolvo com Micaías. Aí Micaías olha para ele e diz assim: se tu voltar, né? Porque eu creio que Deus foi Deus que falou através da minha boca. Se tu não crê, é problema teu. Foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Foi Deus quem falou. E Acabe ainda estava inventando história, inventando moda, batendo o pé achando que era alguma coisa. Ainda armou cilada para Josafá. Sabe o que foi que ele fez?
Não estava fazendo aliança? Não estava sendo amigo? Não estava ali junto? Josafá ficou constrangido de dar um não para Acabe, porque eles agora eram amigos. Aí Acabe faz, sabe o quê? Bota ele vestido com a roupa dele na guerra para confundir ele com ele e matar ele. Aí é isso que tu quer para a tua vida? O inimigo, ele não vem de rabo e chifre, não. Foi o que eu falei hoje à tarde. Não vem de rabo e chifre, ele vem de sapatinho de lã para lhe distrair, tirar do foco, te colocar num lugar onde não é para você estar, na hora que não é para você estar, para ali ele armar a cilada e lhe matar. Matar a sua fé. Matar a sua esperança. Matar a sua alegria. Tantos jovens hoje que estão afundados em depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque decidiram fazer aliança com quem Deus não tem negócio. Por causa de escolhas ruins. Se colocado em situações perigosas. Se colocado à frente de batalhas que não são suas. Só para não constrangir. Aí esse amigo, que você aceita o que ele diz, vai para onde ele chama, faz o que ele pede para não constranger, para não ficar com raiva, está armando cilada para ti. E Josafá, poder não estar naquela situação, por falta de vigilância, cai numa cilada dessa. Só que Deus é tão misericordioso e vela para cumprir com a sua palavra, que Deus cria uma situação e quem morre é quem? Acabe. Isso daí estava no tempo que era olho por olho, dente por dente. Hoje nós estamos no tempo da graça. E Deus me trouxe lá de Monte Alegre para alertar jovens aqui, dizendo: vigie. Vigie com alianças que você tem feito. Vigie. Talvez não era essa a palavra que você queria ouvir nesta noite, mas é o que Deus mandou falar. Vigie. Desperta enquanto ainda é tempo. Tu não fez aliança ainda não. Mas Deus está mostrando o teu futuro se tu fizer aliança. Deus está dando oportunidade de sair dessa cilada. Aleluia. Aleluia. E eu creio que essa palavra tem endereço certo. Aleluia. Eu não conheço nenhum de vocês, nenhuma de vocês. Mas Deus conhece cada um e chama pelo nome. Ele sabe o teu nome, Ele sabe o seu endereço. Aleluia. E Deus guarda aqueles que mantêm a sua fé, o seu compromisso com Ele. E as horas já são avançadas e eu quero aqui concluir repetindo: desperte. Não faça como Jonas, não. Era uma tempestade enorme. Jonas não estava dormindo dentro de uma cama, no quarto, com o ventiladorzinho ligado. Não bem bom não, Jonas estava dormindo no meio da tempestade. Era tudo dizendo: Jonas, sai daí, Jonas, volte. Jonas, venha fazer minha vontade. Jonas, volte, Jonas, volte. E ele o quê? Dormindo. Aí Deus ainda usa um dos marinheiros dizendo: meu amigo, tu é dormente ou o quê? Desperta desse sono. E Deus fala hoje: você está dormente? Desperte deste sono. O sono da negligência.
E em nome de Jesus, saia daqui entendendo que o mistério que Deus tem com Josafá é diferente do mistério que Deus tem com Acabe. Viu? Acabe não quer saber de Deus, não. Mas Josafá quer. E mesmo fazendo escolhas erradas, Deus ainda tem misericórdia. Mas não se aproveite dessa misericórdia não, viu? Sabe por quê? Porque como eu falei, hoje já está nosso galardão, a nossa bênção, a nossa recompensa não é aqui na terra não. É chegar lá no grande dia e olhar, e Jesus olhar para a gente e dizer assim, ó, vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu vos preparei, aleluia. Eu acho que o anjo vai dizer assim, tu conhece esse? Ele vai dizer, eu conheço. E esse aqui eu conheço. E essa daqui eu conheço. E essa daqui eu conheço porque ela me honrou lá na terra. Enquanto ela teve vida, ela honrou e glorificou o meu nome lá na terra. Então essa daqui eu conheço. Esse daqui eu conheço. Esse daqui é meu servo. Essa daqui é minha filha que renunciou aqui na terra e recebeu o galardão lá no céu. Aleluia. Coloque na sua mente, jovem. Nada que esse mundo tem para oferecer é superior daquilo que Deus tem preparado para nós. Só para você ter noção, o que é mais valioso aqui na terra? Ouro. Ouro é valioso. E lá no céu a gente vai fazer o que com ouro? Pisar como se fosse areia. Imagina a grandiosidade do nosso Deus. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão impenetráveis os teus caminhos. Quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem foi que foi o seu conselheiro? Quem foi que deu a ele primeiro para que ele desse a gente? Ninguém. Sabe por quê? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então você é filha amada, você é filho amado para glorificar o nome do Senhor aqui na terra. Aleluia. Pois Paulo segue dizendo: adore ao Senhor com seu culto racional, santo, vivo, puro e agradável a Deus. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.